E aí, tudo bem? Ó, eu nem sei quando é que você tá assistindo esse vídeo, mas eu tenho certeza de que se você tá assistindo é porque Deus quer falar algo pra você. Há alguns dias atrás eu tive uma experiência muito transformadora e que me fez tomar uma decisão importante. Eu quero compartilhar com vocês agora. Eu tô lendo os capítulos de Provérbios esses dias e eu me deparei com o capítulo 21, verso 31, que diz assim: Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. E aí me veio a pergunta, né? Por que será que a gente espera tanto de Deus e nunca fazemos a nossa parte? Sabe, o propósito que a gente tanto diz, que a gente quer viver, o propósito que eu mesmo falo nos vídeos, no final de todos os vídeos, viva o propósito, onde é que ele tá? E pensando um pouco mais fundo, eu cheguei à seguinte conclusão: será que o que a gente tanto busca, será que esse propósito, ele já não está em nós? Só que a gente ignora achando que só vai viver isso num futuro bem próximo. E a partir daí eu comecei a pensar, a gente vive num tempo onde é muito comum, sabe, clamar por vitória, salvação, por milagres e um futuro melhor. Mas a gente age como se a derrota já tivesse sido decretada na nossa vida, como se a gente já tivesse morto. Isso cria uma dissonância muito grande dentro de nós, no nosso interior, sabe? E a psicologia, ela nos mostra que essa mentalidade de espera passiva, que é basicamente a crença de que algo externo, algo que não vem de nós, salvará a gente, essa crença é um dos maiores entraves para o autodesenvolvimento. Ou seja, é impossível a gente se desenvolver de forma completa se a gente adota essa mentalidade de espera passiva, de que algo externo vai salvar a gente. É como se, em vez de a gente reconhecer o nosso próprio poder de mudança, a gente ficasse preso nesse ciclo de anseio, de inação. A gente acaba não agindo, esperando que algo haja por nós, mas que nunca vai agir. Mas eu cheguei à conclusão de que o potencial que a gente tanto busca já está dentro da gente. A coragem de enfrentar o desafio, a disciplina para manter o foco, seja nos treinos, seja na dieta, seja na espiritualidade, a capacidade de transformar a nossa realidade, não são atributos que Deus vai distribuir em um futuro distante na nossa vida. São sementes que Ele já plantou em nosso ser. E acho que você já ouviu falar, mas se não, eu vou falar aqui. A neurociência, ela mostra algo extraordinário no nosso cérebro, que é a neuroplasticidade, que é a capacidade de se adaptar a qualquer coisa e criar novas conexões. Ou seja, a gente pode sim treinar nossa mente, fortalecer a nossa resiliência mental e a proatividade também. Em vez de a gente perder tempo em distração ou na expectativa de um sinal que Deus vai enviar pra gente. Então, da mesma forma que a gente treina o nosso corpo na academia, da mesma forma que nós treinamos a nossa escrita escrevendo, a gente treina a nossa oratória falando, a gente sim também treina a nossa mente. Muitas vezes a gente confunde a fé com passividade, com inação. A gente pensa que se orar o suficiente, tudo vai se resolver com um passe de mágica. Só que o propósito de Deus não é tornar a gente marionetes, fantoches. Ele quer nos capacitar para ser co-criadores, porque criadores a gente não pode ser, da nossa própria história. A vitória, ela vem sim de Deus, ela vem do Senhor, assim como o verso diz. Mas a preparação é nossa responsabilidade. O preparar o cavalo, que diz o verso, é uma metáfora extremamente poderosa para a ação contínua, para uma ação deliberada. A gente quer vencer, mas a gente evita o treinamento. A gente quer romper as barreiras da nossa vida, sejam emocionais, mentais, físicas, mas a gente não renuncia ao que prende a gente. A gente quer viver o propósito que a gente tanto fala, mas a gente não abandona as distrações e é impossível avançar. Isso é uma lacuna entre
a intenção e a ação que nos impede de manifestar o que já está na gente. Olha, se você está aqui, eu quero te falar mais uma coisa. Você não é fraco. Talvez você esteja pensando isso da sua vida, que você não é capaz. E talvez isso seja meio clichê falar isso. Mas você só pode estar distraído, sabe? E que, entre aspas, é fácil de se resolver. A teoria é sempre linda, né? Mas na prática fica mais difícil. Só que não é impossível. E se você tá aqui, com certeza esse é um start que Deus quer te dar, de que você precisa mudar. Você precisa colocar sua mente em ordem, sua vida em ordem. A ideia de que você vai se tornar ainda alguém amanhã é completamente distorcida. E que você pode estar com ela na sua cabeça. Você já é alguém. Você já carrega dentro de si o poder de mudança. O propósito já vive em você, mas você precisa abrir seus olhos para enxergar. E não ficar preso ao futuro, apegado ao futuro, que a gente tanto busca confirmações e respostas de Deus, e a gente acaba se frustrando muitas vezes, porque a gente não precisa de tanta confirmação ou de sinais externos, grandiosos. Talvez você esteja com seus próprios olhos vendados com a vida que você colocou e que te mantém incapaz de enxergar aquilo que Deus te dá todos os dias. A gente precisa de mais ação. A gente precisa levantar, treinar nossa mente, purificar nosso coração todo dia. Fazer a nossa parte, sabe? Porque fazer isso não é um mero passo para uma vitória futura, mas é uma aceitação do propósito que você já vive hoje. É o propósito se manifestando em você agora, na sua vida, na vida das pessoas ao seu redor. Quando a gente alinha essa verdade e agimos a partir dela, o que parecia impossível agora começa a acontecer. E não é pela nossa força, mas porque a gente já decidiu sair do lugar e cumprir o chamado que já reside na gente, já mora na gente. Se liga, o propósito de Deus não está no futuro distante, ele já mora na escolha que você faz hoje. Então não fique esperando sinais e sinais de Deus, não fica pedindo para que Deus faça a sua parte, porque ele nunca vai fazer a sua parte. O dever de aceitar o chamado e de viver o propósito é seu. E a decisão que eu falei para vocês que eu tinha tomado, ou melhor, que eu tomei, foi desativar meu Instagram, meu TikTok. E pode parecer algo simples, mas é muito profundo, porque eu estava me sentindo distraído com as coisas que realmente importavam. Eu estava me distraindo com likes, com comentários, com curtidas, com visualizações, sendo que o meu chamado é ajudar outras pessoas. E eu não estava vivendo esse chamado. Aqui no YouTube, eu quero produzir mais conteúdos assim, para que realmente eu possa ajudar pessoas. E não me apegar a visualizações, a curtidas. É como se no Instagram e no TikTok eu estivesse me distraindo do meu real propósito, sabe? Que é ajudar as pessoas sem ter a necessidade de algo em troca. Eu me apeguei a vídeos curtos, a estratégias e estratégias de como viralizar, enfim, milhares de coisas. E o propósito, e talvez isso seja até bom, porque querendo crescer no Instagram, a pessoa precisa saber disso. Só que eu me desviei do meu próprio propósito. E se você que está me assistindo, que está ouvindo na verdade esse áudio, estiver desviado do seu propósito, estiver com a mente totalmente desalinhada com aquilo que Deus quer de você, eu não quero dizer que você tenha que desinstalar seu Instagram, suas redes sociais, mas eu quero que você elimine tudo, repito, absolutamente tudo o que te distrai, porque com as distrações não tem como a gente ir para frente, não tem como a gente viver de fato o propósito que Deus tem para cada um de nós. Perceba, é impossível eu sentir a vontade genuína de agradar alguém e ficar apegado aos likes, às curtidas e os comentários. Isso é uma analogia que eu faço com o Instagram, com as redes sociais, mas que vale para toda a vida.
Se o que te distrai são relacionamentos fúteis, elimine esses relacionamentos. Se o que distrai é o celular, elimine o celular por um tempo, pelo menos. Se o que te distrai são pensamentos autodestrutivos, elimine esses pensamentos. Se o que te distrai seja físico, mental ou espiritual, aprenda a eliminar isso. Porque eu vou te dizer algo forte. Mas você nunca vai viver o propósito que Deus tem para você se você continuar apegado a essas coisas. Determine o tempo e separe para que você realmente coloque a sua cabeça no lugar e entenda qual é o propósito que Deus tem para você. Separe uma noite só para refletir, de preferência numa madrugada, porque é um momento onde todos estão dormindo e você tem o silêncio a seu favor. E pegue essa madrugada, pegue esse dia que você for separar e escreva, cara. Escreva o que você precisa mudar e o que você precisa abandonar para que os planos de Deus se realizem na sua vida. É impossível os planos de Deus se realizar na sua vida se você não faz a sua parte. Deus faz a parte dele. É dele quem vem a vitória. Só que a preparação é nossa. Nós temos que preparar os cavalos, senão a vitória não vem. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Provavelmente você está me vendo aí tocando um violão. Mas a minha real intenção nesse vídeo é que você somente refletisse. Se possível, colocasse um fone de ouvido e escutasse. Porque eu tenho certeza de que foi Deus quem mandou eu te falar essa mensagem. Você precisa acordar, assim como eu preciso. E eu garanto que quando você aceitar tirar a venda dos seus próprios olhos para enxergar o que Deus quer para você e o que Deus tem para você, ou melhor, o que Deus já mandou para você e que você ignora, a sua vida vai ser completamente diferente. Muito obrigado por ter ficado até aqui. E é isso. Valeu.